E aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos começar mais uma aula de redação, tá bom? A gente já vem trabalhando redação aí já há algumas semanas, alguns alunos já alcançaram, outros alunos estão com dificuldade, mas eu estou sentindo também aí que tem alguns alunos que precisam se esforçar mais um pouquinho, tá bom? Se esforçar aí mais um pouquinho para tentar alcançar aí o texto dissertativo argumentativo. Lógico que cada aluno ele tem aí o seu nível, né, de escrita. Cada um tem o seu nível de escrita. Então eu vou avaliando um por um. Tanto é que eu peço, né, para que o aluno, quando ele manda a redação para mim, eu faço um comentário da redação dele e mando para ele, né? Não adianta eu simplesmente corrigir a redação dele e entregar para ele. É bom que a gente bata um papo, que a gente converse, porque cada aluno tem um determinado problema, tá bom? Essa aula de hoje, gente, vai funcionar mais como uma revisão, tá bom? A estrutura já foi dada sobre o texto dissertativo argumentativo, já foi explicado para vocês como se fazer uma introdução, né? Como se fazer um desenvolvimento. A minha tá ligando para mim aqui direto, mas já desliguei, né? Como se fazer também uma conclusão. Existem vários tipos, né? Mas é preciso focar numa forma de desenvolver um texto dissertativo argumentativo. Outra coisa, né? Gente, vocês precisam melhorar o vocabulário de vocês com relação a repertório. O repertório vocabulário de vocês está muito simples. Como é que você vai resolver isso daí? É praticando, tá? E além de praticar, você precisa também praticar sinônimos, é importante. Se você é uma pessoa que precisa com uma certa urgência desenvolver um vocabulário maior, comece a praticar sinônimos, tá, gente? Quando você começar a desenvolver o seu texto dissertativo argumentativo, que você vê que está repetindo muito ali as palavras, né? Você começa a procurar sinônimos. Chega um determinado momento que você já vai ter aí um grande leque, né, de sinônimos para as palavras que você possa aí vir a estar repetindo com uma certa frequência, tá bom? Olha só, eu trouxe aqui para vocês produção de redação, o que não devo usar. Eu estou colocando isso aqui porque eu tenho um objetivo, né, que será para a semana que vem, que no final aqui da aula eu vou dizer para vocês. Olha só, eu tenho aqui, ó, qual tipo de linguagem devo utilizar na redação do Enem? Qual é a linguagem que você vai usar? Você vai usar a linguagem formal, tá? Em um dos critérios, né, que é exigido, né, uma das competências que é exigida de você. Você tem que usar a língua formal, você precisa ter domínio, né, da modalidade formal escrita da língua portuguesa. E você vai ter que evitar aí traços do coloquialismo, coisas que são usadas na fala, né, e que levam a, vamos dizer assim, ao lado até mesmo pejorativo, né, gírias como exemplo, tá bom? Nós temos aí o segundo, olha só, devo escrever na redação em primeira pessoa do singular ou do plural? Você encontra algumas redações aí sendo escritas na primeira pessoa, né? Quando você fala na primeira pessoa, um verbo que está na primeira pessoa, por exemplo, precisamos, tá? Então você veja aí que precisamos, o verbo, a pessoa do verbo precisamos é nós, então você deve evitar. Eu encontrei em muitas redações palavras que remetem à primeira pessoa. Não encontrei primeira pessoa diretamente, como por exemplo eu e o nós escrito, mas eles estavam ali embutidos, então você deve evitar, tá bom? Quando você está dando uma opinião sobre alguma coisa, não é necessário você colocar a primeira pessoa,
tá, gente? Não é necessário. Você só vai usar a primeira pessoa se você se for necessário você falar da sua vida, da sua vida particular. Aí sim você vai falar em primeira pessoa. Se você está dando uma opinião, você não vai falar em primeira pessoa aí de jeito nenhum, tranquilo? Vamos ver aqui o próximo ponto. Quais são os vícios de linguagem, né? Aqui, quais vícios de linguagem aí você deve evitar? Você deve evitar o pleonasmo. Você sabe o que é pleonasmo? Repetição desnecessária de palavras ou de ideias. Por exemplo, aqui, ó, subir para cima. Subir para cima, olha, você não já está subindo, por que você colocar a palavra subir dentro aí desse seu enunciado? De jeito nenhum. Ver com os olhos, olha, você precisa ver com os olhos. Veja, se você já vê, já significa que você está usando os olhos, então não precisa a palavra olhos aí, tá? Tem outro também que é cacófano. O que seria isso? Cacófato, tá? Refere-se ao mau som que resulta na união de duas ou mais palavras no interior da frase. Por exemplo, olha só, a boca dela. Boca dela, qual o problema aí, professor? Olha só, cadela. Isso não é legal, tá? Outra, desde então. Desde então, opa, como se a pessoa estivesse aí, né, desdentado, alguma coisa nesse sentido. Então você tem que evitar isso daí. Outra coisa que você deve evitar também é repetições sonoras sequenciadas, né? Esse eco aí seria o exemplo: comumente, tranquilamente, pacientemente. Esse tipo de repetição numa determinada sequência também não é legal, tá? Ambiguidade, olha só, ambiguidade é bem complicado aí, porque se você, num texto tentativo argumentativo, você precisa ser objetivo. Se você não for objetivo, né, você vai estar aí perdendo um ponto. Então, olha só um exemplo: o policial prendeu o ladrão dentro de sua casa. Olha só, a casa de quem? Do ladrão ou do policial? Olha, dentro de sua casa. A casa de quem? Do ladrão ou do policial? Então, olha aí, essa palavrinha aí, sua, traz ambiguidade. Vamos evitá-la, tá bom? Outro, neologismo. O que é isso? Emprego de novas palavras que não foram incorporadas ao idioma ainda. Né? Então, você de repente aí quiser trazer uma palavra nova que não existe no nosso vocabulário, né? Então, evitar fazer isso aí também, tá? Outro vício de linguagem que você deve evitar é o barbarismo, o uso de estrangeirismo de modo geral. Exemplo: hot dog ao invés de cachorro quente, tá? Ah, eu vou usar hot dog, não, porque aí eu sei do inglês, então eu quero colocar, né, na minha redação hot dog em inglês. Não, você tem que escrever em português, tá bom? Vamos aqui para outro passo. Outro passo é: posso usar gíria na redação? Não. Beleza? Não pode usar gírias na sua redação, só salvo se for extremamente necessário, se o tema de alguma forma ali exige ou dá para encaixar uma gíria, mas aquela gíria não pode vir, né, de qualquer maneira. Ela tem que vir entre aspas, mostrando aí para o leitor que você sabe do que está falando ali, do que está, porque você colocou ali a sua redação, tá bom? Botou a gíria na sua redação. O próximo aí seria interjeições que são permitidas. Sabe, interjeição é aquela classe de palavra aí que vai indicar aí emoções, né? Um determinado espanto, ufa, oba, por exemplo. Não, você também deve evitar, salvo também se for realmente extremamente necessário. E se for colocar entre aspas, tá bom? Vamos ver aqui o próximo. Qual é o próximo aqui? Quais palavras ou termos não devem ser utilizados de forma alguma em minha redação? Quais são esses termos aí? Ó? Você nunca vai usar palavrões, tá? Palavras de baixo calão. Nunca. Se você usar, você vai estar aí dando um prejuízo enorme ao seu texto, tá bom? Vamos para mais um aqui, ó. Qual é a melhor estratégia para garantir
que meu texto não tenha nenhuma dessas palavras aí proibidas, tá? Olha só, a melhor estratégia para garantir que um texto aí seja bem organizado e alcance uma nota aí alta, você vai precisar pensá-lo de forma lógica, tá? E lembrar que a redação precisa ter um rascunho. Quando você está escrevendo ali o seu texto argumentativo, você também não faz um rascunho, tá bom? Então você faz aquele seu rascunho, você, depois que aprontar aquele seu rascunho, você precisa relê-lo, né? Você, quando estiver passando já para a folha definitiva, você vai lendo ele de forma crítica, observando aí se tem erros gramaticais, observando aí se a coesão, né, e a coerência estão bem organizado aí, se o texto ele é linear, se o texto ele tem fácil compreensão, se você consegue compreender, observando ali, de repente você escreve duas orações ou um determinado termo que ficou truncado, ficou meio o que é que eu estou querendo dizer com isso daqui, né? Tá estranho, e por aí vai, tá bom, gente? Se você seguir essas dicas aqui que eu estou dizendo para vocês, vocês vão conseguir desenvolver o texto de vocês. Eu trouxe aqui, olha só, uma redação, tá bom? Essa redação aqui, ela é uma redação nota 1000, tá? É uma redação nota 1000 que uma redação nota 1000, não botei o nome aqui que fez essa redação, tem uns comentários aqui também embaixo sobre ela, tá bom? Essa redação aqui foi de 2018 com o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Olha só, veja a estrutura dele, tá? As primeiras 2 décadas do século XXI no Brasil e no mundo, né, globalizado, foram marcadas por considerados científicos, dentre os quais destacam-se as tecnologias de informação e comunicação, que ele coloca aqui a siglazinha disso, né? Nesse sentido, tal panorama promoveu a ampliação do acesso ao conhecimento por intermédio das redes sociais e mídias. Isso daqui ele acabou de dizer o que era o tema. Gente, ele trouxe aqui, cadê isso aqui? Não é? Conta vermelho. Ele acabou de dizer eu quero o tema, mas veja só, em contrapartida, nota-se que esta realidade impôs novos desafios à sociedade contemporânea, como a possibilidade de manipulação comportamental via dados. Olha só, ele mostrando aqui, né, o problemazinho. Vamos botar aqui outra cor, vamos botar aqui, ó, de verde. Desse modo, ele usando um conectivozinho aqui para trazer aí a solução. Desse modo, nós permitimos analisar os impactos dessa problemática, a perda da autonomia de pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos. Observe que nessa introdução aqui, né, ele traz, vou botar essa corzinha aqui, né, ele veja que a estrutura, o que é o problema e a tese, né, a tese que faz com que ele, a tesezinha que ele vai defender aqui, né, a solução para o problema. Veja que ele não detalha, ele vai detalhar isso no finalzinho do texto, tá bom, gente? Esse texto aqui eu vou passar para vocês, tá? Não vou analisar ele todo agora, tá bom? Não vou analisar esse texto agora. Esse texto aqui, vocês vão analisar esse texto, vocês vão ler esse texto aqui. Se de repente encontrar algumas palavrinhas que tem algum problema com relação a que você tem algum problema com relação a entendimento, tá bom? Você pega aí, deixa eu baixar isso aqui, você pega aí, vem no dicionário, até mesmo vem no dicionário aí online para resolver isso aí, tá bom? Então aqui embaixo nós temos alguns comentários sobre, né, a redação, beleza? Tá? Depois que você vai ler os comentários, observando aí, né, esse comentário aí tem a ver com os parágrafos, né, e o comentário faz um parágrafo, faz comentários sobre os parágrafos, bem como também faz a análise aí das competências que são usadas, né, as competências, a análise das competências aí que o Enem exige, tá? E olha só, a gente vai ter uma provinha de redação, tá, gente? Isso será dia 15 de junho, ou seja, de hoje a 8. Como será feita essa prova?
No dia 15 será passado o tema da redação às 8h25. Eu vou passar esse tema da redação para vocês, tá bom? Às 8h25 esse tema da redação vai ser passado. O aluno terá até às 17 horas do mesmo dia para entregá-lo. Mesmo dia, por isso que é prova, tá? Vocês não vão ter aí 2 dias, 3 dias para entregar. Vocês têm aí praticamente 6 horas, 5 horas para fazer essa redação de vocês. Não poderá ter erros de acentuação gramatical. Aí, ó, o pessoal, principalmente o pessoal aí a partir do primeiro ano médio, já feito aí essa aula, né, sobre acentuação gráfica. Então, não poderá ter erros de acentuação gráfica. Se você está com problema com relação a isso, busque resolver, né, para que o seu texto não venha com erros gramaticais. Pleonasmo, acabei de dizer aqui para vocês, repetição de palavras, repetição de ideias, também não vai poder ter, tá? Nem erros de estrutura de texto dissertativo argumentativo. O seu texto tem que estar dentro da estrutura, tá? Pode ser aquela que eu dei lá, né, na minha videoaula, pode ser outro tipo, mas tem que estar dentro da estrutura. A estrutura não é só aqueles 4 parágrafos não, tá? A estrutura que o texto ele precisa, você precisa na introdução ali, contextualizar o tema, mostrando para o leitor que você sabe o que é o tema, que você entendeu o tema, apresentar já ali uma problemática e também, de preferência também, apresentar uma tesezinha na sua introdução. Beleza? O desenvolvimento você vai defender os problemas, né? Ou através de alusão histórica, ou através de um dos tipos, né, de argumentação, que eu também tenho um vídeo lá no canal, que eu já dei essa aula aí para vocês, tá bom? No 4 aqui, o aluno tem uma semana para resolver esses problemas, caso apresente algum. Ou seja, eu estou dizendo isso para vocês agora, mas vocês só vão fazer essa prova de vocês semana que vem. Né? Semana que vem, de hoje a 8. Então o aluno aí ele tem muito tempo para resolver esses problemas, inclusive para praticar. Pratique, faça, refaça, tenha um senso crítico, observe aí, né, se você está com, se o seu texto está truncado, se você está conseguindo entender, dê para alguém ler o seu texto, tá? Eu não tenho tempo para ler o texto de todo mundo, assim, de maneira rápida, eu demoro para ler, porque são muitas redações para corrigir, para ajeitar, e além disso também as aulas já começaram desde a semana passada do outro estado, tá? Não estou dizendo aqui que eu não vou ler, tá? Mas eu vou ler, mas eu posso até demorar, beleza? Para ler as redações de vocês, tranquilo? O 5º, o texto deve ser escrito à mão, olha só, com caneta azul ou preta e apresentado por foto a mim via WhatsApp, tá? Então, acho que todo mundo já tem o WhatsApp, vai ficar disponível lá também na sala do Google, não é? Nós já estamos aqui em 17 minutos, na sala do Google, assim o aluno ele vai mandar para mim, beleza, gente? Aqui, eu preciso que mande pelo Zap, pois apresenta muitos problemas na sala do Google Classroom. Tem atividade que está chegando hoje, 13 dias, 15 dias depois. Isso significa que tem aluno mesmo que mandou, mas não chega. Às vezes aqui eu tento abrir, também não consigo abrir, tudo isso tem. Apesar de que quem manda, aparece lá que o aluno ele mandou, né? Mas na maioria das vezes eu fico com problema para abrir o aluno também para mandar. Por isso eu estou disponibilizando no meu WhatsApp. Tem aluno à vontade aqui no meu WhatsApp, né? Para eu ainda ver, para eu analisar, para eu ver atividade, por aí vai. Tá bom, gente? Então se liguem aí. Foi isso que a gente viu. Dê uma estudada aqui nessa redação, tá bom? Na próxima semana, no dia da prova, eu vou trazer análise de outras redações. Também pode até ser análise dessa redação aqui, beleza? Análise dessa redação, análise de outras redações, beleza? O objetivo é o seguinte, que vocês consigam dominar a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, porque vocês vão fazer o Enem. Tá? Então vocês precisam pelo menos aprender a estrutura, né? Eliminar todos os erros, o que você não pode usar, que eu mostrei para vocês aqui no slide, né? Aqui, ó, produção, o que não usar, o que você não deve fazer na sua redação e precisa praticar. Além de praticar, você precisa ler. Eu vejo que os meus alunos eles têm um problema vocabular grande. Por quê? Porque o aluno ele não lê.
Tá? E também é complicado eu chegar e mandar o aluno, obrigar o aluno para ler alguma coisa, né, que de repente não seja do agrado dele. Tá? Mas se for preciso, eu vou fazer isso, tá, gente? Vou fazer isso. Por isso é interessante que vocês leiam. Leiam o livro que vocês gostam. Leiam, se você gosta de romance, leiam romance. Se você gosta de literatura, leiam literatura. Tem livros maravilhosos, né? Livros modernistas agora, né? De Graciliano Ramos, Clarice Lispector, Vinícius de Moraes. Tem os livros mais antigos ali da época do romantismo ali, como por exemplo A Moreninha, né? Nós temos Primo Basílio. A gente tem um alienista, né? Tem o Brás Cubas lá de Machado. Tem muita coisa. Se você não gosta muito dessas leituras, né, que são leituras arcaicas, né, procure ler o que você gosta. Você precisa adquirir vocabulário. Tá? Eu insisto nisso daí. Se isso não acontece, aí complica. Tá bom, gente? Forte abraço. Vou ficar por aqui, beleza? E próxima aula a gente trabalha mais essa questão da redação, tá? Trabalha mais essa questão aí da redação, trago umas redações para a gente analisar e aí vocês fazem a prova nesse dia. Tranquilo assim, gente? Não fiquem aperreados porque essa prova vai acontecer, mas vão ser aí avaliados, né, os alunos de acordo com o seu nível, tá? Nós temos aí os alunos do primeiro ano, que é um determinado nível, nós temos aluno do segundo e aluno do terceiro, que são níveis diferentes. Tranquilo assim? Forte abraço, valeu e até a próxima.